Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos conversar, né, pessoal? A gente tem algumas coisas para falar. Primeiramente, né, tem muita gente perguntando um monte de coisa para mim e perguntando que assim, às vezes nós vai no Instagram, né, e aí tal, você vai falar mais, porque as pessoas assim, por mais que a gente já bateu em alguns assuntos, as pessoas gostam de ouvir mais sobre o mesmo assunto. Conselho disciplinar, eu estou recebendo muitas mensagens de muita gente que quer ouvir sobre conselho disciplinar. E eu não vejo nada de errado nisso, porque as pessoas querem saber mesmo. E então eu sei que às vezes eu vou ter que bater em alguns temas, né? Já tenho até feito isso, que já abordamos, e provavelmente teremos que falar algumas coisas de novo, porque é importante, porque por mais que as pessoas possam levar um baque de informação, quando a gente fala, por exemplo, do conselho disciplinar, é um baita de um assunto pesado, um assunto que é meio tabu, porque você não vê todo mundo falando como que é dentro de um conselho disciplinar da Igreja Mórmon, para excomungar alguém, coisas assim. E quando a gente traz um assunto assim, as pessoas, eu entendo, eu quero saber mais, falar mais sobre isso, e tá certo, é super prudente mesmo. Então, provavelmente, alguns episódios aí para frente, nós vamos falar algumas coisas que podem ser entendidas como repetidos os assuntos, mas sempre tem algo de novo que nós vamos inserindo, né? Então não tem nenhum problema quanto a isso. E eu acho que na verdade, é o que a gente deve fazer, sim, se o objetivo é esse, das pessoas entenderem um pouco, né, de errado nisso. As pessoas também têm perguntado para mim, para falar um pouquinho mais sobre o caráter de Joseph Smith. Olha, fala um pouco mais de Joseph Smith como pessoa. Como que Joseph Smith era com as pessoas lá onde ele morava, sabe? Esses tipos de comentário. Porque por mais que a gente... Já abordamos muita coisa aqui de Joseph Smith, mas às vezes as pessoas querem saber os entornos da... Eu também fiquei super curioso quando comecei a descobrir uma coisa, uma opinião de alguém que vivia lá, que um historiador levantou, que conheceu Joseph Smith, tem os registros. É legal saber a visão que as pessoas tinham, sem ser de membros da igreja, mas que viveram na época de Joseph Smith, vendo ele fazer as coisas que ele fazia. É super curioso saber como ele era na opinião das pessoas neutras na igreja, por exemplo, porque aí a gente consegue balancear as nossas opiniões, mais ainda sabendo que não é só ali embora que também informações até de quem era da igreja ali, que tem muitas informações cabeludas a respeito do próprio Joseph Smith. A gente tem falado, né, porque, por exemplo, eu sempre dou aquela pincelada quando eu falo sobre Joseph Smith. Mas o que o Joseph Smith fez? Aí a gente fala que ele escondia cavalo, depois cobrava para encontrar as várias versões da primeira visão, que na verdade nunca existiu, e ele fez várias versões, deixou a mais bonitinha. A gente fala do banco, a gente fala que mandou queimar o jornal, o atentado ao governador, os day nights, um monte de coisa aí. E falando do caráter dele, se a gente quiser aprofundar um pouquinho nisso hoje, é só a gente levar em conta, por exemplo, né, por exemplo, o final da vida de Joseph Smith. Assim, ele estava naquele negócio de já ter sido acusado de um monte de coisas no final da vida dele. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ele já tinha cometido poligamia, até com mulheres casadas. Muitas vezes ele mandava membros da igreja para missão, para casar com as esposas dos maridos que foram para a missão e ficaram. Aí depois, quando voltava e já falava, não, foi Deus que mandou, isso aconteceu. Uma vez eu perguntei para um apologista da igreja dessa forma. Eu perguntei com tanta convicção, olhando no olho, porque a gente sabe as respostas automáticas que dão para isso. Mas eu perguntei com tanta convicção, olhando nos olhos, sabe? Falei assim, olha, sinceramente, olhando para o apologista da igreja na minha frente, falei, sinceramente, do fundo do seu coração, Cristo olhando lá de cima, olhando para a gente conversar aqui agora, olhando de verdade. Você responde para mim uma coisa, realmente você acha que veio do amoroso Cristo a ideia de ter uma poligamia até com moças de 14 anos e mulheres casadas só para provar que ele era um profeta? Você realmente acha que isso veio de Jesus Cristo? Foi a primeira vez que eu vi alguém
ficar em silêncio com uma resposta dessa, porque geralmente é um monte de passada de pano. O apologista da igreja, olhando a minha convicção ao perguntar isso, ele falou assim, vou passar essa, que ele tinha respondido isso, e não respondeu. Sabe por quê? Só a racionalidade já mostra para você essa resposta. Olha para qualquer pessoa na rua, com qualquer padrões decentes, como pessoas. Ei, você acha que lá nos anos de 1800, Deus chamaria um profeta e falaria para ele praticar poligamia só para mostrar que ele é um profeta igual os que tinha lá na Bíblia, que também praticava? Você acha que em tempos de 1800 para cá, Cristo chamaria, Deus permitiria alguém praticar poligamia com moças de 14 anos, mulheres casadas? Qualquer pessoa decente, só pela racionalidade, já falaria, olha, não, ele não faria isso. Deus e Cristo, Jesus Cristo não faria isso. E Joseph Smith, ele foi tão acusado dos crimes no final da vida dele, ele estava sendo perseguido, ninguém mais aguentava, os líderes nacionais não aguentavam mais ouvir falar que os mormons praticavam poligamia e quebrava tanta regra a mando de Joseph Smith. Pô, ninguém aguentava mais isso. Vocês pararam para pensar nisso? Tanto é que tem um registro, se eu não me engano, era na época, em 1843, tá? Prestes pouco antes da morte de Joseph Smith e tal. Teve um presidente dos Estados Unidos, que se eu não me engano, ele chamava John Tyler, era o presidente dos Estados Unidos. Ele mandou uma carta para Joseph Smith. Vocês sabiam disso? Eu vou ver se eu consigo deixar algo na descrição, mas se eu não conseguir, pelo menos eu vou falar para vocês aqui. Em 1843, John Tyler, ele era o presidente dos Estados Unidos. E ele ouviu falar tanto que os mormons estavam quebrando tanto as regras de leis, né, incluindo a poligamia, né, entre outras coisas, apropriação de terras, um monte de coisa aí que a gente não vai saber, o banco, o calote que o Joseph Smith deu. Então eles já viam isso como as falcatruas dos mormons, pô. Imagina a liderança lá do país, olhando, pô, todos aqueles caras lá fazendo isso, tanta regra, quebrando. Poligamia, que é isso? Até o ponto de John Tyler, que era o presidente dos Estados Unidos na época, em 1843, ele mandou uma carta para Joseph Smith. Ele falou, que faça essa carta chegar até ele. E nos rascunhos que tem dessa carta, né, eu tenho aqui, vou até ler para vocês, é surpreendente. A gente está vendo aqui um presidente dos Estados Unidos falando a respeito de Joseph Smith, sobre o mormonismo naquela época, liderado por Joseph Smith, e o que ele quis dizer. Aí a gente estava falando, como que a gente consegue entender um pouco mais sobre o caráter de Joseph Smith na visão de outras pessoas que não eram da igreja lá naquela época? Olha só o que John Tyler, em 1843, foi 1 de maio que ele escreveu a carta e pediu para entregar para Joseph Smith. Aí foi as pessoas procurar, até que entregaram para Joseph Smith. Em 1 de maio de 1843, John Tyler, tá, o presidente dos Estados Unidos, ele escreveu assim, olha o que ele mandou para Joseph Smith numa carta. Escrito assim, Senhor, já começou tratando ele bem, né? Senhor, você foi acusado de alta traição. Por tudo que a gente já vem falando aqui, tá? Por que por alta traição? Eu tô lendo e comentando. Por que ele falou alta traição? Tem o banco, descumpriu um monte de lei. Ele falou que ia cumprir algumas leis do país e não cumpriu. Vamos sair daqui das terras e não sair. Então, um monte de coisa. Aí, o John Tyler, o presidente, ele reuniu um monte de coisa. Então, começando de novo. Senhor, você foi acusado de alta traição. Você deve se entregar ao governador em Springfield, Illinois, a fim de ser julgado perante o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. E continua. O governador de Illinois tem ordens de levá-lo sob custódia se você não se entregar. Continuando. O presidente entregará uma proclamação contra você se não obedecer a esta ordem até 1 de maio de 1843. Na verdade, 1 de maio, né, eu falei que era quando ele enviou a carta, não. Era o prazo que ele estava dando para Joseph Smith, então provavelmente um pouco antes foi entregue essa carta. E terminou, olha como ele terminou a carta.
respeitosamente, pela ordem de John Tyler, o presidente dos Estados Unidos. Então foi uma carta escrita, né? Agora que eu entendi que uma carta escrita por ordem de John Tyler, o presidente dos Estados Unidos, em 1843, para que Joseph Smith se entregasse, que ele cometeu vários crimes, era acusado de alta traição e muita coisa, e ele precisava se entregar. Né? Que até o governador já tinha ordens de levá-lo, tá? Sob custódia. Então vamos lá. Joseph Smith ele recebeu esse recado do presidente dos Estados Unidos em 1843. Sabe o que ele fez? Você tem que pesquisar para saber essas coisas, tá? Sabe o que ele fez? Ele se candidatou à presidência dos Estados Unidos mesmo assim. Porque naquela época você tinha que ir até lá fazer um formulário, né? Alguma coisa assim, você conseguiria concorrer. Então, mesmo levando em conta que ele já estava sendo procurado, um monte de coisa, ele resolveu ainda se candidatar como presidente dos Estados Unidos. Por isso que a gente tem Joseph Smith como candidato à presidência dos Estados Unidos, tá? É que no ano seguinte em que ele foi candidato, não se entregou. A carta direto da presidência da República dos Estados Unidos na época era para que ele se entregasse. Ele já não cumpriu um monte de lei e também não cumpriu a lei que o presidente pediu, que era justamente para que ele se entregasse. Tá? Então, concordamos aí, chegamos até aí. E o interessante, olha que interessante, Joseph Smith, então, ele se candidatou à presidência dos Estados Unidos mesmo assim, até as altas autoridades poderiam ver isso como um desaforo. Caramba, cara, a gente já falou que o cara cometeu um monte de irregularidades, crimes, alta traição, visto pela presidência dos Estados Unidos, e ainda assim, ele se candidatou à presidência dos Estados Unidos. E ele estava achando que ele ia ganhar, não sei o que estava passando pela cabeça dele. Algumas pessoas, alguns historiadores, estavam achando que no final da vida de Joseph Smith ele já estava meio com os parafusos a menos. Porque nessa ocasião, quando ele se tornou presidente dos Estados Unidos, é aquela época que ele queria ser chamado de General Smith. Tanto é que no panfleto que chegou a ser montado, né, que é aqueles famosos santinhos, né, de candidatos, que chegou a existir os santinhos, né? Então ele chegou a ser candidato, é que ele foi assassinado na cadeia de Carthage, então não deu tempo, mas ele chegou a fazer alguns santinhos, né, de político, como político, falando: vote em General Smith, é como ele queria ser chamado. Ele já estava nessa época andando com vestido de general mesmo, empunhando uma bainha, né, uma espada na bainha, chapéu, era como era retratado. Então estavam achando que o poder tinha subido tanto a cabeça dele, que é isso. Pô, agora eu quero ser chamado de General Smith, e esse vai ser meu nome de candidato. Sabiam disso? Pesquisem, acho que vocês conseguem encontrar isso até no Google, tá? É General Smith para presidente, talvez já apareça um monte de imagem daquela época. E uma vez o Joseph Smith ele foi questionado, isso aí é tudo histórico, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar essas coisas aí na descrição, para que vocês olhem as citações que eu li aqui, tanto a de John Tyler, presidente dos Estados Unidos, né, mandando um recado para Joseph Smith, quanto que eu vou ler agora. Joseph Smith, esse relato que eu vou ler agora de Joseph Smith, ele estava sendo questionado a respeito de cumprir as leis que o presidente dos Estados Unidos havia pedido para ele cumprir, que é o do recado que mandou. E felizmente alguém estava deixando o registro, e por incrível que pareça, isso se encontra na História da Igreja na Plenitude dos Tempos, na página 199. Então, se você, né, é um livro, não sei que muita gente nem tem mais, mas se você tiver o livro História da Igreja na Plenitude dos Tempos, na página 199, encontra-se a citação que eu vou dizer aqui para vocês agora. Olha o que Joseph Smith disse quando questionaram se ele ia cumprir as leis que o presidente dos Estados Unidos estava impondo, de ele se entregar, aquela coisa toda, tá? Que ele precisava ser julgado. Acreditem se quiser, ele disse assim: minhas leis são superiores às leis do país. Irei pisar meus inimigos e caminhar sobre seus cadáveres. E se não me deixarem em paz, serei um segundo Maomé para esta geração. A gente estava debatendo aqui, como muitos tinham perguntado para mim, qual é o verdadeiro caráter de Joseph Smith, o que mais a gente sabe sobre
que está nas entrelinhas da história, o que as pessoas achavam dele. Isso pode nos mostrar um pouco mais do caráter de Joseph Smith. A gente acabou de mostrar um presidente dos Estados Unidos mandando um recado para ele, e ele simplesmente falando isso. Eu vou ler de novo, faço questão de ler novamente a resposta de Joseph Smith, se ele ia cumprir a lei que o presidente dos Estados Unidos mandou ou não. Tá, vamos ler de novo, é pequenininho. Minhas leis são superiores às leis do país. Ainda irei pisar meus inimigos e caminhar sobre seus cadáveres. E se não me deixarem em paz, serei um segundo Maomé para esta geração. Disse Joseph Smith Jr., está no livro História da Igreja na Plenitude dos Tempos, página 199. E aí? O que a gente consegue subentender um pouco mais sobre Joseph Smith? Por que sub? Já entendemos muito, estamos subentendendo um pouco mais sobre ele. Eu sei que são coisas pesadas, eu sei que parecem ser coisas duras de serem ouvidas, mas é isso que aconteceu. Esse é Joseph Smith Jr. Às vezes as pessoas falam assim, olha, mas como é que era a família dele? Algumas pessoas têm perguntado, né, se eu tenho algumas informações sobre isso. A família de Joseph Smith, eles eram realmente pobres, tá? Eles não tinham muitas condições financeiras. Ainda fala que a Lucy, que é a mãe de Joseph Smith, ela era a que mais tomava rédea na casa de todos lá. Ela ficava à frente até de planejar negócios. Ela tinha que ter alguns negócios, ela mesma que fazia para ganhar algum sustento. E o pai de Joseph Smith, o Joseph Smith Sr., ele não era tão bem visto na sociedade lá naquela época, naquela região, porque ele era considerado um cara preguiçoso, que não enfrentava muitos desafios. Ele era tipo aquele cara que não gostava de trabalhar na roça e nem no campo. E aí ele foi até por meio do pai, que queria um dinheiro fácil, que Joseph Smith aprendeu aquela coisa de, vamos lá tentar jogar uma lorota para cima das pessoas, ver se a gente consegue ganhar um dinheiro. Se eu não me engano, tá, eu posso até errar no objeto, mas se eu não me engano, o pai de Joseph Smith, ele pegou um graveto, sabe aqueles gravetos que as pessoas que tem na internet, falam assim, eu consigo procurar onde tem água no solo, segurando um graveto, aí aponta. Joseph Smith, ele levou um graveto, de pai, né, Joseph Smith Sr., ele levava um graveto e falava para a pessoa, eu consigo encontrar tesouros, eu tenho um poder mediúnico, e Joseph Smith ia junto. Então, Joseph Smith, ele cresceu com isso. Até que depois, futuramente, né, um pouco mais à frente, foi transformado na Pedra do Vidente. Aquela Pedra no Vidente, que recentemente ficamos sabendo que foi por onde ele traduziu o livro de Mormon, enfiando a cara no chapéu, com a pedra lá dentro, é essa pedra aí, é a mesma. Então, por isso que ele ficou conhecido, Joseph Smith, porque ele pegou ali a engrenagem do pai, já para isso, eu consigo descobrir tesouros e tal. E como ele era ele já era meio jovem, e também estava naquele negócio, eu consigo encontrar tesouros, então muitos acreditaram nele. Só que aí acabavam não achando tesouro e tal, aí aconteceu várias vezes na história que diz, o pai dele teve que fugir de várias regiões, porque ficava determinado tempo falando isso, que conseguia achar por um poder, não sei da onde, que ele conseguiria achar tesouros na terra, com graveto, ou seja, com a pedra do vidente, e não conseguia achar. Então, lógico, todo mundo ficava bravo, achava que ele era um sacana nessa história, e eles acabavam... Então, várias vezes eles tiveram que fugir por isso, né, por causa disso aí das regiões, e para que praticassem isso em outro lugar que ainda ninguém estava sabendo. Então, essa é um pouquinho do que a gente consegue entender a respeito de Joseph Smith. E daí para frente a gente vê toda essa trajetória. Se você parar para ver, Joseph Smith, que nem uma vez um amigo me disse, ele falou que estudou também a respeito de Joseph Smith muito, e viu que Joseph Smith, né, o pai, ele era uma pessoa financeiramente à margem da sociedade. É alguém que realmente não tinha posses, e aquele negócio, tá difícil, não temos dinheiro. Então, muitas vezes... eles tiveram que ter ideias, só que em vez de ter as ideias como todo mundo, deixa eu trabalhar honestamente, não sei como é que era naquela época, né, cortar lenha, vender na feira, não sei como é que funcionava naquela época, mas eles decidiram partir por esse lado, né, vamos achar coisas, vamos
É meio aquele charlatanismo que a gente já conhece, né, que hoje em dia tem bastante, mas naquela época, por viver à margem da sociedade, queria dinheiro a todo custo. Não estou dizendo que hoje em dia não tem gente assim, mas alguém que depois se ia intitular como um profeta, que até falou que era mais importante que Cristo, a ponto também de falar o que a gente leu na citação aqui quase no fim da vida dele, que as leis dele são superiores às leis do país. Vocês já imaginaram? Você, membro da igreja, que está aí me ouvindo há muito tempo, você que é um líder que está me ouvindo só para ver o que eu vou falar, você que é um líder que me conhece pessoalmente, você que é um membro da igreja que me conhece pessoalmente, que às vezes se pergunta, pô, como é que esse Paulo Gonçalves se tornou esse cara do Mormon uma ova? Aonde que ele leu alguma coisa, ouviu algo? Na verdade não foi uma coisa e nem vi uma coisa, ou algo. Foi diversas coisas e juntando um grande xadrez aí, que precisa ter um pouco de esforço para querer saber. Às vezes a gente tem indícios. Essa própria citação que eu li, de Joseph Smith falando, respondendo a carta que o presidente dos Estados Unidos mandou para ele se entregar, que ele estava desobedecendo muito às leis. Realmente você, membro da igreja, líder que está me ouvindo, sei lá, você que já foi um líder na igreja, que foi membro da igreja, que é membro da igreja, sei lá, você que está aí dentro, né, fazendo a roda girar, realmente não te causa nada a citação que Joseph Smith falou a respeito de leis e de se ia cumprir ou não o que o presidente dos Estados Unidos pediu para ele cumprir? Eu vou ler de novo, aí você presta atenção, tá? Olha o que o Joseph Smith falou. Minhas leis são superiores às leis do país. Ainda irei pisar meus inimigos e caminhar sobre seus cadáveres. E se não me deixarem em paz, serei um segundo Maomé para esta geração. Disse Joseph Smith Jr. Está no livro História da Igreja na Plenitude dos Tempos, página 199. Realmente não causa nada. Como eu falei, né? Eu perguntei para um amigo, eu falei para vocês esses dias, para apologista, na verdade, né? Que eu acabei de falar aqui para vocês. Olha, realmente, por favor, você acha que veio de Deus e Cristo, o amoroso Deus e Cristo que a gente imagina? Olha, Joseph Smith pratica poligamia, até com moças de 14 anos e mulheres casadas, para mostrar que você é um profeta igual lá do Velho Testamento. Vocês realmente acham que essa ordem veio de Deus? Se a gente só parar para ser racional. Então você, membro da igreja, você que me conhece pessoalmente, que é da igreja, que eu não tenho nada contra você, nenhum membro, isso aqui não é para atacar membro nenhum. Mas olha a sistemática e a estrutura da história que leva toda a base da crença que eu tive por 40 anos e que às vezes você está tendo. Eu não estou falando isso para que você saia da igreja, mas sei lá, não seria interessante, eu demorei para fazer, mas realmente não seria interessante você desapaixonadamente pesquisar um pouquinho a respeito da corporação da qual você segue fielmente, mergulha de cabeça no que falam lá dentro? Não seria interessante? O que você acha? É coisas que precisamos, pelo menos, parar para pensar. Por isso que eu falo, para que esse podcast existe? Para se acender uma luzinha na cabeça de uma pessoa, não para acreditar em mim, tá? Não para acreditar em mim. Eu li citações aqui que existem. Mas o que eu falo a mais aqui, que as minhas percepções, são as minhas percepções, você acredita se você quiser. Mas se uma palavrinha que eu disse te levar a querer pesquisar por você mesmo, o objetivo aqui está mais do que atingido. É isso. E tem pessoas também que já saíram da igreja que ficam naquela incógnita. Pô, fiz uma boa decisão? Não fiz? Vai dar tudo errado de verdade na minha vida? Não pensa assim. Eu quero te dizer que esse Joseph Smith que a gente acabou de ler aqui, ó, que as leis dele são superiores às leis do país e que ele ainda iria pisar nos inimigos deles e andar sobre os cadáveres de todos, é esse aqui que você estava seguindo lá. É esse aqui que os missionários batem de porta em porta, como eu fiz por 2 anos também, para fazer as pessoas acreditar nesse aqui, nesse cara aqui. Você, ó, eu quero dar um recado para as pessoas que me conhecem pessoalmente. Um familiar, um amigo, um líder que já foi líder na igreja, qualquer pessoa que já passou por mim na igreja, está ouvindo esse podcast, talvez vai chegar até você e você vai falar, estou ouvindo aqui. Existem motivos
pelos quais nós podemos mudar de opinião. Eu acreditava fielmente que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias era o reino de Deus na Terra, a Igreja verdadeira, estabelecida por um profeta verdadeiro. O que alguns livros falam até que Joseph Smith, ele só está em segundo lugar de Cristo, porque ele é o que mais fez pela humanidade após Cristo. E quando você cai em evidências como essas, por exemplo, que eu li para vocês, e mais um monte de outras, que tem que ter um desejozinho para ir pesquisar, não tem como. Aí a coerência fala mais alto, porque você começa a olhar para trás, por mais que você fala para mim, olha, eu orei para saber se Joseph Smith foi certo ele cumprir a poligamia até com moças de 14 anos e mulheres casadas, e eu recebi a resposta que sim, ele fez certo. Para pensar, olha a incoerência, até me ouvindo falar, isso não é estranho? Que Deus respondeu para mim que é correto que Joseph Smith estava lá praticando poligamia até com moças de 14 anos e mulheres casadas. Não chega a ser um contraposto aí? Que é isso? É um contraponto, na verdade, né? Então, você que me conhece, esse é o recado. Por que aconteceu isso? Por que você chegou a essa opinião? É tantas coisas. Aí, juntando tudo isso, mais um monte de coisa que hoje eu consigo olhar para trás de minha vivência dentro da igreja, coisas que eu não precisava ouvir, pessoas que estavam tentando guiar minha vida que não precisavam fazer, coisas que eu deixei de fazer para o meu próprio crescimento e da minha família, por exemplo, por causa da corporação, que a gente segue fielmente. Então, é por isso. Então, eu convido você que está querendo pesquisar sobre a corporação Mormon e ainda não fez, ou você está começando, ou já está no meio dessas pesquisas, é importante fazer isso. As pessoas falam assim, mas para de pesquisar. Caramba, que igreja que fala para você? Que igreja que realmente bate no peito e fala assim, eu sou a verdadeira acima de tudo. E fala para você, mas não pesquisa. Tem coerência? Não tem. Porque se ela é a verdadeira absoluta, tudo que eu for procurar de evidência, nada vai quebrar essa verdade absoluta. Não é verdade? Mas hoje, eu não consigo imaginar aquele Joseph Smith que apresentaram para mim como esse cara que disse assim, minhas leis são superiores às leis do país, ainda irei pisar meus inimigos e caminhar sobre seus cadáveres. E aí? É complicado, porque eu sei que são coisas pesadas que a gente fala aqui, as pessoas não gostam, assim, que são membros da igreja. Até já falei, você é membro da igreja, talvez não é o seu lugar de estar aqui. Se você até meu amigo, ou foi meu amigo na igreja, deixou de ser, porque eu me tornei o que eu estou aqui agora, falando a respeito das minhas opiniões, se você está te doendo essas coisas, eu não acredito que ele está falando isso, talvez aqui não é lugar para você. Com todo o carinho que eu tenho por você, fique. Mas estiver te machucando, não quero que você fique, tá me doendo o que ele tá falando aqui, falou que Joseph Smith é isso, aquilo, tudo bem? Então talvez não é para você mesmo, tá? As coisas que nós falamos são tão sérias aqui, tá vendo? Hoje é um podcast muito sério, é um episódio muito sério, a gente fala um pouquinho mais do caráter de Joseph Smith, entendendo um pouquinho a respeito disso, e é isso, tá? Porque assim, não é ficar batendo na mesma terra, poligamia, banco e tal. Mas essas são as coisas que foram evidenciadas na vida de Joseph Smith. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Você sabe o que aconteceriam? Isso aí já me fizeram essa pergunta, já cheguei a analisar com um historiador, um professor de história, a respeito disso, que ele chegou a estudar sobre o estado de Nova York, Utah, na época de Joseph Smith, e eu lembro que a gente trocou algumas mensagens e ele chegou a falar, vocês têm ideia, ele chegou a falar mais ou menos assim, vocês têm ideia o que aconteceria na igreja e como seria a igreja hoje, se é que ela existiria, né? Se Joseph Smith não tivesse sido assassinado na cadeia de Carthage? Posso falar para vocês o que aconteceria? Ele foi preso, não foi? Se ele não tivesse sido assassinado ali,
Eu já falei, quem entrou para assassinar o Joseph Smith é uma turba contra o profeta. Não, foi os inimigos que ele foi criando durante toda a vida. Imagina quantos de maridos tristes estavam ali, porque ele casou. Imagina quantos foram que ele foi desonesto nos negócios, vítimas daquele banco. Imagina quantos caras estavam ali naquela turba que vocês chamam, queria assassinar o santo profeta. Imagina, fez inimigos, aí viram ele preso. Ele falou, agora a gente achou ele. Agora a gente pega ele. Inimigos que ele foi criando. Mas aí que eu falo para vocês o seguinte... Vocês têm ideia do que aconteceria se Joseph Smith não tivesse sido assassinado na cadeia de Carthage? Igual um historiador... acabei de ouvir um trovão, não sei se vocês ouviram. Tá tempo chuvoso aqui, deu até para ouvir aqui dentro da sala. Vamos lá. Se Joseph Smith, igual o historiador me falou, se Joseph Smith não tivesse sido assassinado na cadeia de Carthage, ele seria condenado e preso. E dizem que ele poderia ser preso por até 30 anos. Porque é muitas leis infringidas, e quando envolve traição, como o próprio John Tyler, presidente dos Estados Unidos, quando mandou a carta para ele, o acusou disso. Vocês pararam para pensar a gravidade disso? De Joseph Smith, se ele não tivesse sido assassinado na cadeia de Carthage, ele estaria com certeza, anos depois, lógico, de 1844, 45, caso ele não tivesse sido assassinado ali, ele seria, assim, preso e sentenciado. E por mais que as pessoas estivessem ainda seguindo o que ele falasse, se outro pegaria o lugar dele na sucessão, ele ainda seria o homem que estaria liderando a igreja de uma cadeia, porque ele iria, sim, ser preso. Isso é importante da gente falar. E isso quem me disse foi uma conversa com um professor historiador que estudou sobre a vida de Joseph Smith, sobre os crimes que ele cometeu. Ele poderia pegar até 30 anos. Então hoje, por exemplo, tudo mudaria. Eu sei que Joseph Smith foi um profeta, mesmo preso, ia ter esse adendo, né? Mesmo tendo sido preso lá atrás, né? Aí talvez eu não sei para onde queria isso. É como o livro de Mórmon. Ele tentou vender os direitos do livro de Mórmon. Vocês imaginaram se ele conseguisse vender os direitos do livro de Mórmon? Hoje não teria o livro de Mórmon na igreja, e o livro de Mórmon seria um livro velho, antigo, empoeirado, numa biblioteca antiga por aí, pelo mundão. É ou não é? Para pensar. Mas é isso, eu acho que é prudente as coisas que a gente falou aqui, a gente navegou por muitos assuntos, são coisas que são importantes a gente falar, tá? Eu reconheço. Então, tá bom. Se você quiser comentar alguma coisa, deixe os comentários no YouTube, porque eu acho legal, as pessoas têm feito comentários muito bons que complementam, né? Aqui, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui mais de 30 minutos. Às vezes vocês comentam um parágrafo, diz muito mais do que eu quis dizer no seu comentário, do que eu falei em todo esse tempo, tá? E obrigado também por seu tempo ter dedicado para me ouvir aqui. E se você está no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, né, por onde somos mais ouvidos, queria tanto ouvir o que você pensa, manda no Instagram. Vai lá no Instagram, manda uma mensagem para mim lá, queria falar isso, comentário que você acha, o que você acha do caráter de Joseph Smith, você já se deparou com algumas informações como essas? Tá? Então vamos trazer mais episódios que a gente consegue trazer essas evidências, né? Todo mundo fica, mas cadê? É que eu já falei muito isso. Mas onde eu vejo um monte de coisa que você fala aí? Poxa, vocês já chegaram no YouTube, por exemplo, em algum episódio do podcast aqui, clicar lá na descrição e olhar todos aqueles materiais que estão ali? Dá trabalho, eu sei disso, como eu tive também. Tem que abaixar o livro, ler, né? Quem não sabe inglês aí, se quiser, pode traduzir. Tem muitos materiais que estão em inglês, mas você consegue saber por você mesmo. É que às vezes a gente chega aqui, fala, porque é o desejo de compartilhar essas coisas. Principalmente aqui num projeto como o Mormon Uma Ova, que é para poder mostrar que você não está sozinho nessa, e existe sim motivo para você estar do outro lado agora. Tá? E lembre-se, não vai dar tudo errado na sua vida, você vai controlar a sua vida e você pode ser uma pessoa boa porque você quer ser uma pessoa boa. Tá certo? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.